Nossa saudação fraterna a todos os irmãos que nos acompanham nesse trabalho de hoje, de exposição doutrinária da Associação Espírita Caridade. Que Deus, Jesus, os benfeitores da humanidade possam estar conosco e que possam as nossas palavras se tornarem compreensíveis para todos os irmãos, que possam estas palavras chegarem até ao entendimento a nível de razão, mas que também possam penetrar o sentimento através do coração. Muito obrigado a todos. Então, vamos aproveitar desses momentos e refletirmos em torno do Evangelho do nosso Mestre Jesus, o tema que nos foi escolhido para refletirmos. Consta da obra O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 1, onde Jesus vai nos dizer: bem-aventurados os aflitos. E a passagem evangélica nos diz o seguinte: bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Esta passagem está em Mateus, capítulo 5, versículos 4, 6 e 10. Vejamos bem que Jesus proferiu estas palavras há mais de 2000 anos atrás. E analisando o cenário mundial no qual estamos inseridos, constatamos que as palavras de Jesus continuam atualíssimas. Sendo a Terra um planeta de expiações e provas, mas graças a Deus, já de acordo com a lei do progresso, já num processo de transição de mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Mundo este maravilhoso, né, que serve como um descanso para recuperar energias dos espíritos, né, que migram, né, desses planos de expiações e de provas, onde as dores são acerbas. Um mundo bem melhor, onde a grande maioria dos seus habitantes já está inclinado para a prática do bem. O bem pelo bem, sem esperar qualquer retribuição. Portanto, um mundo muito melhor. Mas, de fato, experimentamos ainda período de grandes dificuldades, de dores, sofrimentos, misérias e enfermidades, o que induz a muitas criaturas a duvidarem da bondade divina e que suas leis sejam justas, sábias e imutáveis. Pobres pessoas em que a fé já não consegue animá-las. Vejamos, queridos irmãos, aonde se apoiam essas criaturas que não conseguem ver a luz no fim do túnel e que já estão desistindo, né, da vida. Dizem muitos que a terra está entregue a uma troca sem rumo, que é terra sem dono. Vem tanta maldade, tantas paixões grosseiras sobre a terra, de toda a natureza, essas paixões e essas misérias, e daí concluem que a espécie humana, bem triste coisa é. Elas julgam, então, por uma pequena amostra, toda a humanidade. Mas toda a humanidade não está numa cidade, não está num estado, né? Se nós analisarmos os quarteirões de uma cidade, nós veremos que há zonas de crime, de viciação, mas que não são todas aquelas criaturas que são criminosas e que são viciosas, né? Da mesma forma como não se enviam pessoas sadias para os hospitais, ou pessoas de boa conduta para os presídios, né?
Assim, da mesma forma, né, não se envia, né, para determinados locais, no caso a Terra, né, que pode ser comparada como um presídio, um hospital, né? Não se enviam pessoas, então, desta forma, né? Então, encontramos na Terra pessoas de todos os jaez, né? E que não podemos, por uma determinada zona, né, definirmos que todos são da mesma forma. Então, a Terra não está perdida de forma alguma. Reflitamos que o nosso planeta é como uma moeda, né? Ele tem duas faces e que nós precisamos experimentar a doença, muitas vezes, para poder valorizar a saúde. Que nós precisamos da noite para admirar a luz. E essa dualidade toda, será que não quer nos dizer alguma coisa? Não quer nos ensinar algo? O Criador permite que hajam órfãos. Será que não é por esse motivo que ele quer exercitar em nós a paternidade? E assim, se nós soubermos olhar cada, cada face, cada lado daquilo que encontramos na vida, podemos encontrar dos dois lados a oportunidade de fazer o bem, de progredir, né? Enfim, precisamos muitas vezes sentir o mal na nossa própria pele para poder valorizar o bem, que ainda não fazemos. Tudo pode ter duas faces, mas Deus é uno, de forma que tudo se encadeia para a unidade divina. Em O Livro dos Espíritos, na questão número 784, Allan Kardec procura conhecer o pensamento dos espíritos benfeitores da humanidade a este respeito. E aí ele vai fazer a seguinte pergunta, que vai nos auxiliar muito a compreender, né, o estágio que nós estamos vivendo na Terra, né, que não é uma situação atípica, né, porque há 2000 anos Jesus já falava nisso. Né? Bastante grande é a perversidade do homem, pergunta ele. Não parece que, pelo menos do ponto de vista moral, ele vem, em vez de avançar, caminha os recursos? É o que muitas pessoas dizem. Não, a Terra não está em progresso, não está no ritmo de progresso. A Terra está regredindo. Ao que os espíritos benfeitores da humanidade respondem: engana-te. Quem pensa assim está enganado. Observa bem o conjunto e verás que o homem se adianta. Bem diferente da ideia até agora exposta. Então, observe o conjunto e verás que o homem se adianta, pois que melhor compreende o que é mal. À medida que o homem vai progredindo, né, à medida que ele pratica o mal e através da lei do retorno ele recebe esse mal, ele vai compreendendo a importância da prática do bem. Mas é na luta, no trabalho suado, né, que ele vai compreendendo isso, né? E vai, dia a dia, reprimindo os abusos. Faça mister, faça necessário que o mal chegue ao excesso. E é o momento que nós estamos vivendo. Né? Estamos chegando no excesso. É sinal de transição. Porque para haver a transição, é necessário que o mal esteja exacerbado. E aí nós vamos olhar à nossa volta e vamos ver que a corrupção está presente, né, nas instituições, seja públicas, privadas, religiosas, e que até o crime se organizou.
Hoje se ouve falar em organizações criminosas, ou seja, o crime se organizou para poder agir de forma mais efetiva. Para tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas. Ao que os benfeitores nos dizem, é preciso chegar ao ápice da dor, do sofrimento, para que as criaturas possam compreender o rumo, o verdadeiro rumo, que é a prática do bem, né, de forma indistinta. Praticar-se o bem a todos, assim como nós gostaríamos, né, que nos fosse praticado somente o bem. A crise que estamos vivendo há milênios é de fundo moral, sinal de prenúncio de uma nova era para a humanidade. As coisas tendem a melhorar, né? Tenhamos fé, porque tudo está previsto na economia divina. Jesus nos conhece, Jesus conhece os homens muito mais do que cada um de nós conhece a si mesmo. Né? Jesus preparou esse planeta, Jesus nos enviou para cá. Né? Então, Jesus está sabendo das coisas, Jesus está no leme. Não vamos nos desesperar. Né? Tudo caminha para a unidade divina. Né? E como as criaturas ainda são bastante atrasadas, esse caminho, essa movimentação se dá de forma, digamos assim, bastante sinuosa. Né? Não fazemos o caminho reto, né? Tomamos atalhos, procuramos agir de acordo com a lei do menor esforço. Então, a nossa caminhada é atabalhoada, né? Mas vamos chegar, sim, no destino, com certeza. Né? Então, quando falamos que a crise que estamos vivendo há milênios é de fundo moral, Kardec, inteligentemente, vai perguntar aos benfeitores da humanidade que definição se pode dar de moral. O que vem a ser essa moral? Qual a importância dela? Ao que os benfeitores nos respondem, a moral é a regra de bem proceder. Olha aí, apareceu o bem novamente. Proceder no bem, fazer o bem, praticar a caridade, né? É isso que importa. Então, a moral é a regra do bem proceder, isto é, de distinguir o que é bem e o que é mal. Não precisaríamos experimentar na pele o mal, né, se soubéssemos valorizar o bem. Funda-se, então, essa moral na observância da lei de Deus. A lei de Deus que está inscrita na nossa consciência. Né? Então, cada um de nós sabe, né, exatamente o que deve fazer, mas muitas vezes, né, malbaratamos, né, fizemos ouvidos de mercador, né, mas a consciência ela está ali, né, fazendo o seu trabalho, que é nos guiar no caminho correto. Então, eles continuam dizendo que o homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Então, para sermos felizes, precisamos cumprir a lei de Deus. Esta felicidade que nós tanto buscamos está no cumprimento da lei. Mas, num mundo de provas e expiações, a característica dos seus habitantes é a rebeldia à lei, a obediência à lei divina. E assim, então, nós padecemos fruto das nossas próprias imperfeições. Em obras póstumas, Allan Kardec, no capítulo Credo Espírita, mais especificamente no preâmbulo, fomos buscar uma palavra do codificador, onde ele nos auxilia ao entendimento desta questão. Nos diz ele, então, por melhor que seja uma instituição social,
Sendo maus os homens, eles a falsearão e lhe desfigurarão o espírito para a explorarem em proveito próprio. Não é isso que nós estamos vendo? Né? Cada um, né, procurando locupletar-se, esquecendo dos seus irmãos do caminho. Quando os homens forem bons, prossegue o codificador, organizarão boas instituições, que serão duráveis, porque todos terão interesse em conservá-las. Não é eu, mas eu. Não é eu pensando em mim ou naqueles, né, que estão mais próximos, né? Mas pensando no bem coletivo, né? Pensando em termos de humanidade. Né? Na questão 785, o codificador vai perguntar: qual o maior obstáculo ao progresso? Onde está a dificuldade de nós progredirmos moralmente? Porque parece que realmente, né, desde os tempos de Jesus, viemos lutando a braço com essa questão moral. Né? E ele nos diz, então, os espíritos benfeitores nos respondem: o orgulho e o egoísmo. Refiro-me ao progresso moral, porquanto o intelectual se efetua sempre. Então, Emmanuel vai nos dizer que nós precisamos de duas asas para alçar voo, né, no nosso progresso espiritual. A asa da bondade e a asa da sabedoria. Enquanto que o progresso moral é individual, depende do esforço de cada um, à medida que cada um se compenetrar, que tem que fazer o bem, assim como gostaria que ele fizesse o bem, que jamais deveria fazer ao seu irmão aquilo que não gostaria que ele fosse feito, né? Então o mundo progride, né? E as leis progridem, e tudo progride no mundo, né? Então o progresso moral, ele é lento, porque depende de cada um de nós. Agora, o progresso intelectual, né, ele é rápido, porque ele é coletivo. No momento que eu consigo desenvolver algo, né, esse algo fica disponível para todos. Né? Muitas vezes, principalmente no ramo da tecnologia, em termos de eletrônica, né, que nós estamos vivenciando hoje, né, e através dessas ferramentas de internet e do progresso da eletrônica, estamos permitindo, né, nós nos comunicarmos, né, nós trocarmos ideias, experiências, né, como estamos fazendo aqui. Então, esses equipamentos, no início, ficam muito caros, mas depois, com o tempo, os preços vão se acomodando, né? E, de certa forma, o progresso vai se espalhando e as criaturas vão tendo acesso a essas tecnologias. Então, o progresso intelectual, né, ele se estende com maior rapidez, ao passo que o moral é individual, né, depende de cada pessoa, né, e aí ele vai se arrastando. Então, o codificador nos diz que é pela educação, mais do que pela instrução, que se transformará a humanidade. Pela educação. E parece que existe um consenso das pessoas, né? Sem educação, nós não vamos a lugar nenhum, a nação não progride, etc. É verdade. Né? A educação. Mas vamos ver que educação está sendo falada. A educação moral, aquela que se processa no lar e que não pode ser terceirizada. Aquela educação que nós trazemos aqui e que Kardec cunhou, onde ele diz que a educação é a arte de formar o caráter da pessoa. É essa educação, não a educação que muitas vezes se confunde com a instrução. A instrução, ela vem de fora, né? E pode transformar o indivíduo ou não. Agora, uma vez que se trabalha o caráter do indivíduo, aí essa transformação é interna, né? Depende ainda dele, né, aceitar ou não, mas se acontece a educação moral, a educação do caráter, essa transformação
é perene, é para a vida. Então, se a educação é a arte de formar o caráter da pessoa, o que vem a ser o caráter? O caráter é a soma dos hábitos adquiridos. E o que vem a ser os hábitos? O hábito é uma atitude que nós repetimos tantas vezes que acaba por automatizar-se. E aí é que está o problema. Quando os hábitos se automatizam, nós perdemos o controle. Né? Perdemos o controle. Né? E aí é que está o problema. Nos tornamos escravos, reféns dos nossos hábitos. Né? Quando nós começamos a... Todo aquele que aprendeu a dirigir, né? No início é tão difícil. Tem tantos passos a considerar. Né? Liga a chave, o motor, coloca o cinto, né? Ajusta os espelhos. E aí tem que, se o carro não é automático, tem que embreagem, né? E todo aquele cuidado, acelerar, retira com calma o pé da embreagem, tudo, faz a mudança, dá o tempo, etc. Depois que nós automatizamos, isso fica tão fácil, tão patente na nossa vida, né? Que nós simplesmente, muitas vezes, vamos fazer a mudança já está pronta. Né? Então, já automatizou, né? Já perdemos o controle, né? Já fazemos sem pensar. Né? E aí, com referência aos hábitos, aí que é o problema. Né? Se a pessoa é educada, se ela recebe a educação, uma boa educação, uma educação de qualidade, né? Ela vai ter bom caráter, ela vai ter bons hábitos, né? Que vão definir o seu caráter, né? Que vai ser um bom caráter. Né? Essa criatura vai receber orientações em casa, dos seus pais, né? Daquelas pessoas que ela respeita, né? Daquelas pessoas que ela gosta, né? E que ela sabe que querem o bem dela. Né? Então, toda essa instrução, toda essa orientação que elas receberem, né? Vai ser importante na vida delas, né? Porque elas vão assimilar esses ensinamentos e esses ensinamentos farão parte da vida dela. Então, ela terá bons hábitos, né? Porque pais observadores observam os hábitos dos seus filhos. Né? Então, educam, né? No sentido de que os hábitos sejam os mais saudáveis possíveis. Quem não tem essa oportunidade de receber essa educação preciosa, né? Poderá desenvolver maus hábitos. E maus hábitos poderão levá-lo a um mau caráter, a más atitudes, que poderemos definir, então, como um mau caráter. Qual o tipo de pessoa que nós gostamos de nos relacionar? Será com os de mau caráter ou os de bom caráter? Com certeza, queridos irmãos, todos nós gostaríamos de estar rodeados de pessoas de caráter, né? Pessoas justas, pessoas do bem. Né? Mas nem sempre encontramos pela vida afora. Né? O que não invalida, né? A nossa forma de ser e a nossa forma de agir. Né? Porque Jesus nos ensinou, né, a não retribuir o mal com o mal, e sim retribuir o mal que recebermos com o bem. Cumpre a nós fazermos o bem. Não há uma outra forma de podermos viver, de progredir, né, e ter a nossa consciência tranquila, né, do que fazer o bem. Os benfeitores, mais adiante, vão nos dizer, né, que o bem é tão importante porque se nós tivermos oportunidade de fazer o bem e não fizermos, todo o mal que for decorrente dessa negligência nossa, né, nós vamos responder, porque poderíamos ter colaborado, mas não colaboramos. Do bem que deixamos de fazer, surgiu o mal. Portanto, somos responsáveis também.
ficamos coniventes com a situação. Então, as nossas palavras de hoje têm o objetivo, né, de nos trazer a fé, de nos trazer a paz e compreender, né, procurar enxergar esse mundo com outros olhos, né, porque a vida não se extingue aqui, né, aqui estamos apenas de passagem, né, passando por experiências importantes para o nosso engrandecimento e o nosso aperfeiçoamento moral e espiritual de que tanto carecemos. Então, agradecendo pela atenção dos irmãos, agradecendo a Deus e a Jesus, e a esses benfeitores amados que estão sempre em torno de nós, nos abraçando, nos envolvendo, né, nos inspirando bons pensamentos. Eles só não conseguem sintonizar conosco quando nós não estamos fazendo força para sintonizar com eles. Sejam quais forem as dificuldades que venhamos a enfrentar ou que estejamos enfrentando na vida. Vamos ter a confiança, né, de que Deus é Pai e que não abandona nenhum de nós, que todos somos seus filhos. E assim, encerramos a nossa exposição doutrinária da noite, com votos de luz e paz a todos, encarnados e desencarnados. E que assim seja.